Amigos, aqui é Samuel Vitorino partilhando experiências em Excel. Nesta videoaula eu falo de correlação-regressão. Desejo boa aprendizagem, boa interação, façam os vossos comentários e estamos juntos. Ok, o exercício que tenho aqui trata da variação do rendimento de plantas em função da aplicação de fertilizante. A arrumação dos dados tem que ser neste sentido, nesta ordem, em que primeiro vai a variável x, a variável independente, e depois vai a variável y, variável dependente. Portanto, os fertilizantes são a variável independente e o rendimento da variável dependente, ou seja, o rendimento das plantas depende da quantidade de fertilizantes. Espera-se que quanto mais fertilizantes se aplica às plantas, maior rendimento elas obtêm. Para se obter o gráfico de correlação-regressão, nós vamos selecionar os dados e vamos construir um gráfico de dispersão. Portanto, inserir gráfico de dispersão e tem que ser este, sem as linhas, só com a nuvem de pontos. E aparece o gráfico. Ora, vamos cortar essas linhas de grelha. Temos que cortá-las. Vamos fazer um clique com o botão do mouse numa das linhas e com o botão direito eliminar. Aqui está o gráfico. Para obtermos então todos os elementos necessários para a interpretação da correlação-regressão, vamos apontar o mouse para um dos pontos e com o botão direito fazemos um clique e vamos obter esse conjunto de comandos ou menus. Vamos aqui para adicionar linha de tendência, clique e aparece esta linha. Já está por defeito selecionada a tendência linear, nós temos a exponencial, a logaritmo, etc. Nós estamos a tratar de correlação linear. E cá embaixo, mostrar a equação no gráfico, check. Mostrar o valor de r ao quadrado, check. Equação no gráfico, equação de regressão, e r ao quadrado é o coeficiente de determinação, a partir do qual se pode calcular o coeficiente de correlação. E já está. É fantástico, não é? É rápido. Fechar e já está. Aqui está a nossa equação de regressão. E agora é só interpretar. Bom, vamos então passar à interpretação. Estamos em presença de uma relação linear direta em que x aumenta e y também aumenta. X é a quantidade de fertilizantes. Quanto maior for a quantidade de fertilizantes que nós colocamos na planta, tendencialmente maior será o rendimento da planta. E a variação do rendimento da planta é de 100% em relação a vários fatores, a várias variáveis, não é? Portanto, o rendimento é uma variável que depende de várias outras variáveis. Aqui estamos a analisar apenas a dependência dos fertilizantes. E essa dependência é de R quadrado 0,5489, ou seja, 54,89%, vamos arredondar para 55%, portanto, 55% da variação do rendimento deve-se à variação dos fertilizantes. A porcentagem que sobra é aquela que é atribuída a todos os outros fatores que também têm influência sobre o rendimento. Tá? Ok, se nós tirarmos a raiz quadrada, e agora vamos interpretar o coeficiente de correlação para ver se a relação entre essas duas variáveis é estatisticamente significante. Teremos que tirar a raiz quadrada deste valor. E a raiz quadrada de 0,5489, eu já fiz o cálculo, vai dar 0,741 aqui. 0,741. Então, nós teremos que ir agora à tabela dos coeficientes de correlação de Pearson para fazer a interpretação do coeficiente de correlação comparando R calculado com R tabelado. Qual é o tamanho da amostra? Vamos contar. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N é igual a 9. Quer dizer que graus de liberdade vai ser igual a 7. O grau de liberdade é N menos 1.
Vamos pegar a tabela dos coeficientes de correlação de Pearson para comparar o R calculado com o R tabelado a graus de liberdade 7. Vamos buscar a tabela. Aqui está a tabela dos coeficientes de correlação. 0,741 a graus de liberdade 7. Temos que ir até 7. Aqui está 7 graus de liberdade 7 e o nosso valor calculado é 0,741. 0,741 é maior, 0,741 é maior, quer dizer que temos significância a 5%, 0,741 já não é maior ao nível de 2%. Então, nós não podemos rejeitar a hipótese nula com uma margem de erro menor, que é de 2%, mas podemos rejeitar com uma margem de erro de 5%, que é aceitável. Então, concluímos que a relação entre a quantidade de fertilizantes e o rendimento das plantas é estatisticamente com uma margem de erro de 5%. Ou seja, se nós entrarmos para o nosso gráfico, podemos ver que com uma margem de confiança de 95%, porque a margem de erro é de 5%, nós podemos afirmar que sim, quanto mais fertilizantes nós colocarmos nas plantas, tendencialmente maior será o seu rendimento. Ora, falta interpretar a equação de regressão. A partir da equação de regressão, y2, até 12,317, podemos calcular o rendimento de uma planta conhecendo a quantidade de fertilizantes. Ou seja, substituindo aqui no lugar de X o valor dos fertilizantes aplicados, podemos estimar o rendimento. Qual é o significado de 12,317? Que é o valor de A. Portanto, Y igual a mais BX. Significa simplesmente que quando x é igual a 0, y é igual a 12,317. Ora, x é a quantidade de fertilizantes, y é a quantidade de rendimento. Significa que quando uma planta não recebe fertilizantes, portanto recebe 0 fertilizantes, o seu rendimento y vai ser de 12,317. E é normal. Portanto, a planta, mesmo sem fertilizantes, pode produzir alguma coisa. Quanto? 12. A partir do momento em que nós colocamos fertilizantes na planta, o rendimento dessa planta começa a aumentar. E o aumento é na proporção de 2,9667. Ou seja, B é o coeficiente de regressão, indica o aumento de Y quando o X aumenta em uma unidade. Portanto, a cada unidade a mais de fertilizante que nós colocamos na planta, o rendimento cresce em 2,9667. Este é o significado de B, já dissemos o significado de A, e está interpretado o exercício da análise de correlação e de regressão. Façam os vossos comentários, ponham like no vídeo se gostaram e até ao próximo.